A paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 16 a 31. Ontem nós lemos o capítulo 1 de Hebreus, os 4 primeiros versículos, e podemos possivelmente voltar a esse texto, mas hoje nós sentimos de tratar desse outro aspecto, para adentrar propriamente dito na questão da revelação, da experiência e da teologia. Diz assim, Atos 17, 16 em diante: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Amém. Irmãos, podem assentar. É uma leitura extensa, mas que se justifica por conta daquilo que nós queremos tratar, daquilo que nós queremos falar. Eu quero inicialmente agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos que vieram de Goiuerê para cá. Eu não sei nem quantos quilômetros dá, o quê? Uns 120? 160, 40 quilômetros a mais. Pastor Manuel Fernandes, sua esposa, irmã Isabel, irmão Neuza, irmã Renilde, o Josué e família, né, que na verdade são tios da minha esposa e são consequentemente meus tios. O Gustavo, o Henrique, a Abel são meus primos de consideração. Na verdade, o que aproxima não é estar perto, e o que faz ser parente não é o sangue, né?
é a consideração, é a paixão, é o amor. Então, são mais do que parentes, posso dizer isso, pelo carinho que tenho por eles e eles têm por mim também. O pastor Manuel da mesma forma, tem se mostrado bastante paizão aí, né? Sempre vem ver a gente quando a gente está na região, vem nos assistir no sentido de nos auxiliar, não assistir de assistência, assistir de auxiliar, né? Que ele me ajuda, ele orando por mim ali, me deixa um pouco apreensivo, que ele tem a Bíblia na cabeça, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque ele está ali me ajudando em oração. Tivemos em Moarama, o senhor esteve, depois estive aqui no Ibadé, o senhor esteve, e hoje aí a terceira vez. Muito obrigado pelo carinho. E estar aqui em Guaíra é um prazer, uma alegria. Eu vim tantas vezes a essa igreja, pastor João, não a essa igreja, a igreja antiga, e no ginásio de esporte aí, quando tinha as festividades, um Adepar, festividade de missões, década de 90, 92, 93, eu vinha muito aí, e a gente ia lá olhar a balsa, né, do F. Andrés ali, como diz o pastor Antônio Gilberto, é o ferry boat, né? Então eu vinha ali ver, a gente atravessava aí ao outro lado, porque era o Paraguai, a gente se sentia assim, estou internacional, estou em outro país, né? E o Mato Grosso também. E a gente vinha, mas na verdade a grande atração era os pregadores, os cantores, e nós nos enchíamos da graça de Deus e sonhávamos em fazer a obra do Senhor. Isso agora já é uma realidade, né? Isso já é uma realidade, a gente já vai chegando no que se chama de meia-idade, e aí a gente já percebe que agora os sonhos juvenis já dão lugar a realidades que precisam estar acontecendo ou não, e elas estão acontecendo na nossa vida. E eu sou grato, sou feliz a Deus, porque Ele sempre falou, sempre disse, apesar de eu mesmo não acreditar que pudesse fazer alguma coisa, porque se fosse eu mesmo não me escolheria. Mas Deus, que é bastante misericordioso, Ele olha para cada um de nós e vê que nós temos condição, através da sua graça, obviamente, através do seu Espírito, de fazer alguma coisa. E Ele nos chama, nos alista, nos consagra e nos envia. E na oportunidade dessa EBI, sétima EBI, nós estamos falando sobre o pentecostalismo clássico. Ontem eu rapidamente expliquei aos irmãos o que vem a ser o pentecostalismo clássico e, na verdade, recapitulei para aqueles que já sabem perfeitamente o que é pentecostalismo clássico. Eu não vou retomar isso hoje porque levaria muito tempo, então, portanto, eu preciso entrar no assunto propriamente dito, que é tratar de um aspecto que ele é caro ao pentecostalismo clássico. Esse aspecto é caro, na verdade, não só ao pentecostalismo clássico, eu diria que esse aspecto ele é importantíssimo para a religião, não a religião cristã apenas, mas para o mundo, para o universo religioso. Se não tivesse tido esse aspecto, nós não estaríamos experimentando aqui nada do que se pode chamar de religioso, do que se pode chamar, muito melhor ainda, de sagrado. O que é que eu estou falando? Ontem nós terminamos a nossa palestra falando acerca de revelação. E esse aspecto ele é muito importante. Vocês têm aí um manual na sua mão, na página 10, eu queria que você abrisse, e a pessoa que está projetando, eu não estou ainda visualizando. Aqui, ok, à direita. Obrigado. É Revelação, Experiência e Teologia, é o arquivo. Esse material, ele está aí de forma parcial, de forma completa está no meu livro Pentecostalismo e Pós-Modernidade, tá? O que você tem aí na apostila é uma parcial do texto. Pode passar, por favor. O pessoal continua usando aquela minha foto desatualizada de 2010, onde eu tinha bastante cabelo, né? Volta lá para o pessoal ver, né? Com bem menos cabelo agora. Acho que tem na capa aí da apostila, né? Eu envio a certa, mas eles colocam a outra que obviamente eu era mais bonito naquele tempo. Era mais gordinho, mas pelo menos tinha cabelo. Agora, eu ouvi a pregação de um cidadão onde ele dizia o seguinte, que você tinha que decidir entre ser gordo e ser careca, porque gordo e careca não dava para ser. Isso era na visão dele. Da pregação dele eu aproveitei esse aspecto, né? Então eu pensei, careca eu não tenho como evitar de ficar, gordo eu tenho, então eu preferi ficar um carequinha mais magro. Entendeu? Porque ninguém vai dizer, poxa, aquele careca barrigudo da CPAD, só vai dizer aquele carequinho lá da CPAD, vocês conhecem?
Então vai ficar mais carinhoso o negócio. Pode passar, por favor. Esse é aquele momento assim para descontrair, porque eu estou vendo que vocês estão mais nervosos do que eu. Volta lá, só deixa ali. Então nós vamos tratar desse tema, revelação, experiência e teologia. Por que eu li esse texto? Ontem nós lemos um texto que fala diretamente da revelação. Nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 até o 4, que é a primeira que nós chamamos de perícope. O que é isso? O que é perícope? Perícope é uma palavra grega que significa cortar em volta. Anota aí, vai lá. É uma palavra grega que significa cortar em volta. Certo? Essa é a palavra perícope. O que é uma perícope, na verdade? Tem um acento agudo no i. A perícope é um parágrafo. Nada mais é do que um parágrafo. Então, na Bíblia, ela é separada também por parágrafos. E os parágrafos é que definem os temas da Bíblia e não os capítulos. Tem gente que pensa que os temas da Bíblia estão divididos por capítulos. Isso é um erro, porque os capítulos, na verdade, foram feitos muito posteriormente, lógico, para facilitar a nossa leitura, para a gente encontrar o texto que nós queremos muito rapidamente. Mas, na verdade, a Bíblia originalmente não contém capítulos nem versículos, mas contém perícopes. Como é que você identifica uma perícope? A partir das edições de 1995, as Bíblias da versão corrigida, elas inseriram esse aspecto. Olha aí para você ver nesse texto de Atos 17. Você abre o texto de Atos 17 e olha para você ver. Nós fomos a partir do versículo qual? 16, não é isso? A primeira letra do versículo 16, você consegue ver aí como é que está a primeira letra? Ela está em negrito ou bold, né? Vou falar em inglês. Então veja só, você vê essa perícope indo até o versículo, vira lá a página, até o 31, aí no 32 é que vai aparecer em negrito de novo, não é isso? Olha o versículo 15 do capítulo 17 para você ver, é uma perícope sozinha, só um versículo. E se você ler aquele versículo, o versículo vai estar dizendo uma coisa que na verdade se encerra em si mesmo, é um assunto que encerra nele mesmo. O que está dizendo ali? O versículo só está informando os companheiros de Paulo que o acompanhavam nessa viagem, né, que era Silas e Timóteo. Não tinha relação com o que veio adiante. O tema adiante, na verdade, não dependia, esse versículo não precisaria ser lido para nós tratarmos do que nós estamos tratando. Por que isso é importante? Porque se você não considera o contexto da Bíblia, você promove um monte de equívocos. Como nós estamos numa escola bíblica da igreja, acho que é importante a gente refletir sobre isso. Então isso aqui é um parágrafo original da Bíblia, é uma perícope. Diga aí, vamos lá. Perícope. Eu tenho um livrinho aí, eu falo livrinho porque ele é fininho, 160 páginas, que é sobre o Sermão do Monte. Ele está aí vendendo e eu falo lá o que é perícope nesse livrinho, tá bom? Além dos outros que estão aí, são 4 títulos que eu trouxe hoje. Então veja só, essa perícope, esse texto, esse parágrafo, onde Lucas, né? É Lucas que escreve, lembre sempre, não é Paulo, né? É Lucas que escreve Atos dos Apóstolos, e Atos dos Apóstolos é uma obra só junto com o Evangelho de Lucas. É uma separação que a gente não pode fazer, é uma obra única. Houve uma separação para finalidades, né, didáticas, canônicas, mas não é uma obra separada do Evangelho de Lucas, é uma obra única, certo? E sendo uma obra única, nós mostramos ontem a quádrupla divisão do Evangelho de João, mostrando que houve omissão de coisas que aconteceram, porque João precisava separar aquilo que realmente interessava, e nós cremos que isso foi inspirado pelo Espírito de Deus, mas ele não contou tudo que Jesus fez, porque se ele fosse contar, ele utiliza aquela hipérbole, né, que é uma figura de linguagem de exagero, onde ele diz que o mundo todo não poderia conter a quantidade de livros que seria produzido se houvesse a necessidade de contar tudo que Jesus Cristo fez. Portanto, João usa aquela expressão, né, bem forte. Então a gente sabe que não conta tudo de maneira exaustiva. Portanto, a classificação que diz que Evangelho é biografia é uma classificação errada. A classificação que diz que Atos dos Apóstolos é história também é uma classificação errada. Não se trata de história e não se trata do Evangelho de biografia. Todos eles são teologia, todos eles são, na verdade, obras que foram prontas e preparadas muito depois dos acontecimentos terem se dado. E essas obras foram preparadas para não se perder aquilo que aconteceu originalmente no ministério de Jesus. E Paulo,
Paulo, sendo convertido, foi alcançado por esse evangelho. Mas Paulo, antes de ser alcançado por esse evangelho, aconteceu uma coisa com Paulo. Paulo não se converte com a pregação do evangelho. Paulo se converte com uma outra coisa. Alguém quer sugerir para mim ou não? Ele teve uma experiência. Exatamente. É uma palavrinha que dá arrepios nas pessoas, mas é exatamente isso. Paulo, ninguém prega para Paulo, porque Paulo era um perseguidor contumaz do povo que estava seguindo esse evangelho. E vale dizer que o evangelho não é uma mensagem. O evangelho é um anúncio, é uma notícia de uma boa nova. O que é a notícia da boa nova? É que Deus agora se relaciona de maneira diferente com o ser humano. Jesus Cristo agora veio trazer uma forma diferente de se relacionar com Deus. O evangelho é isso. O conteúdo do evangelho não é nada mais, nada menos do que isso. Tudo isso aqui que eu estou falando, isso aqui é uma preleção, isso aqui é um ensino, isso aqui, na verdade, é uma teologia. Tudo que se faz nas igrejas, tudo que se faz nas escolas dominicais, é o conjunto daquilo que nós estamos desdobrando. Mas o evangelho é uma coisa extremamente simples em si. O que é o evangelho? Não é nada mais, nada menos de que a comunicação ao ser humano de que ele não precisa se desesperar, porque há uma porta que Deus abriu para ele. Há uma porta que Deus abriu para ele. E Paulo vai colocar aqui de maneira muito clara, no versículo 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Por isso que anuncia-se agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É de maneira bem clara. E aí, Lucas vai contar que Paulo chega na cidade de Atenas, uma importante cidade da Grécia, no mundo antigo. E se dizia que em Esparta, o homem virtuoso era o homem lutador, era o homem guerreiro. E em Atenas, o homem virtuoso, o homem que alcançava a sua excelência, né, que a palavra virtude, no nosso português, é a palavra que corresponde mais ou menos ao grego arete, que é justamente a expressão para se falar da pessoa que atinge um nível de qualidade moral e ética acima de qualquer coisa, atinge um nível acima. Portanto, Paulo vai nesse lugar, Atenas, onde o homem virtuoso é o homem que pensa, é o homem que consegue discursar, é o homem que consegue discorrer sobre os assuntos da vida e que luta para encontrar o sentido da vida e, na verdade, o propósito da vida e como é que tudo se originou. E essas discussões, elas permeiam ali a vivência dos atenienses. E quando Lucas registra que eles são idólatras, na verdade, a idolatria em Atenas, ela tem um caráter muito diferente da idolatria como nós pensamos hoje. As divindades gregas, né, a mitologia grega é uma das mitologias mais ricas que existe no mundo antigo. Por quê? Porque as mitologias gregas, na verdade, eram tentativas de se extrair a interioridade do ser humano e colocá-la em forma de metáfora. Então, quando você vê Freud, por exemplo, que é pai da psicanálise, tomar da mitologia grega a figura de Édipo, o rei, por exemplo, que é aquele que foi profetizado, queria casar com a própria mãe, e aí, para essa profecia não cumprir, ele foge, né, para Tebas, e ele foge para Tebas, e ele se envolve com muitas guerras, e ele encontra um homem, e ele mata esse homem, e depois, quando ele matava, era comum, vocês podem ver, Davi mata, né? Na verdade, Davi foge para um determinado local, e ele acaba se encontrando com Nabal, e Nabal o trata mal, e Abigail, né, na verdade, arrefece a fúria de Davi, e depois o próprio Deus mata, né, Nabal, e Davi fica com Abigail, enfim. Isso acontecia no mundo antigo, e na mitologia isso também era fato. Ou seja, o Édipo vai matar o seu próprio pai, só que ele não sabia, e ele fica com a mulher desse homem, que aí a sua mãe acaba cumprindo a profecia, e ele, de tanta tristeza, né, ele se cega para não ver isso, que ele não suportou lidar com essa realidade. Então Freud vai chamar
a atração que, segundo ele, o filho tem pela mãe, o ciúme que o filho tem pela mãe, de complexo de Édipo. E ele vai tomar um outro exemplo da mitologia grega para mostrar que o ciúme que a filha tem do pai de complexo de Electra, que também tem uma outra história bastante parecida com essa. Não é o caso aqui, eu só estou exemplificando o que é que tem na mitologia grega, que a gente, lendo assim, pode pensar numa idolatria ao modo católico, onde as pessoas fazem romaria. Não é assim idolatria no mundo grego, não tem nada a ver com isso, apesar da expressão estar aqui grafada como idolatria. Então, os altares que haviam, né, em Atenas, esses milhares de altares a essas divindades, não eram adorados dessa forma, porque os irmãos podem perceber no texto bíblico que foi lido, que eles estavam disputando na praça, versículo 17. O nome dessa praça é Ágora, um acento agudo no A. É agora, só que em vez de você falar agora, é Ágora, porque tem um acento agudo no A, primeiro A. Anota isso se você quiser. Então nessa praça aconteciam as discussões intelectuais. Os filósofos iam para lá para debater. Quem ganhava era quem tinha argumento melhor e maior. E todo mundo sabe que se for no argumento, o argumento é uma coisa que não tem fim, porque claro que todo mundo vai ter o seu argumento. Um argumento é mais inteligente, outro é mais obtuso, um tem mais fundamentação, outro tem menos. Por isso que a oratória e a retórica, porque a oratória é a capacidade de você organizar um discurso, né? A retórica é a capacidade de você convencer a outra pessoa através desse discurso. Duas coisas diferentes. E a gente insiste tanto nisso quando se fala de homilética, né? De oratória e retórica. Confia pouco no Espírito Santo para ele convencer. Claro, eu não estou dizendo que nós devamos ser desorganizados e não devamos ter um pensamento organizado, um discurso organizado, mas eu ainda acredito que o meu discurso vai ficar muito aquém, e se ele começar a obstruir a obra do Espírito Santo, eu vou atrapalhar. Então, na verdade, aqui eu preciso ser apenas uma caixa de ressonância que diz, mas quem está falando na verdade é o Espírito de Deus. A ironia desse negócio todo, sabe o que é? É que o Espírito Santo de Deus poderia colocar tudo que eu estou tentando ensinar aqui de maneira bastante difícil dentro de um segundo na mente de todos vocês, sem vocês terem nenhuma dúvida. Mas ele não faz. Ele ainda assim escolhe o César para vir aqui todo capenga tentar ensinar alguma coisa. Essa é a parte da ironia. Que ele poderia fazer isso, fazer sem, ou seja, eu atrapalho na verdade. Ele poderia fazer sem eu, mas ele preferiu não fazer sem a gente. Ele quer que a gente esteja envolvido no processo. Eu me lembro de quando Jesus Cristo fala do assunto, e ele se exemplifica na figura, numa figura muito bonita da vinha. E ele diz que o Pai é o lavrador e nós somos os ramos. Ele deixa para nós dar frutos, nós temos que dar frutos. É maravilhoso aquilo ali, quando a gente pensa naquele aspecto. E Paulo vai para Atenas e chega lá, ele percebe a situação e ele vai para a sinagoga, porque em todos os lugares tinha judeus por causa da diáspora, né? A diáspora esparramou judeus em todas as partes do mundo, sobretudo naquela região. E Paulo ia para a sinagoga, disputava com os judeus, apanhava lá dos judeus, e depois ele ia para a Ágora, né, para a praça, para apanhar dos gregos. E lá ele encontra dois tipos de filósofos. Vocês viram aí os dois tipos de filósofos que Paulo encontra ali ou não? Os irmãos viram ou não? Está aí no versículo 18. São quem os filósofos? Os epicureus e os estoicos, não é? Ah, meu querido, se nós encontrássemos um desses camaradas aí, a gente não ia ter argumento nem para 10 minutos. O quê? 5 minutos de conversa. Você tem ideia do que é um epicureu? O epicureu era um seguidor de Epicuro, um filósofo chamado Epicuro. O Epicuro foi o camarada que colocou o pé na porta da religião quando ele disse o seguinte. Ele fez uma pergunta, e dizem que você não precisa argumentar muito, só basta uma pequena pergunta para gerar uma grande revolução. É só uma pergunta. E essa pergunta não precisa ter resposta. E o Epicuro vai dizer o seguinte:
Se Deus conhece todas as coisas e Ele permite o mal e não faz nada, Ele é sábio. Se Deus não conhece todas as coisas e assim o mal acontece, então é porque na verdade Ele não tem todo o poder, Ele não pode evitar. Então Ele colocou um problema muito grave para se resolver, né? Ou Ele tira a onipotência de Deus, ou Ele tira a sua onisciência. Mas Ele não estava falando do nosso Deus, tá? Agora que entra a questão. Não estava falando do Deus dos cristãos, nem dos judeus. Ele estava falando da principal divindade dos gregos. Estava falando de Zeus. E é aí que se encontra o problema, que a gente na verdade se engana. A gente começa a falar mal do filósofo sem saber. Não está nem aí com Deus dos cristãos e muito menos dos judeus, que a gente acredita que seja o mesmo. Agora veja só, ele está falando de Zeus, que era a divindade que tinha esse poder. E quem eram? Na verdade, os seguidores do estoicismo. Quem eram os estoicos? Eles seguiam a filosofia de um outro filósofo chamado Zenão, da cidade de Eleia. E uma das coisas principais que esses filósofos seguiam, né, esses seguidores do estoicismo seguiam, era o ascetismo. O ascetismo é uma filosofia que apregoa a abstenção de qualquer tipo de prazer. Você não pode ter prazer. Se você tiver prazer, você está pecando. Se tiver prazer, você está sendo viciado. Porque na verdade não tem nada a ver com pecado no sentido que nós colocamos, tá? Religioso. O que era isso aqui? Eles diziam o seguinte: o homem não pode ser levado por qualquer paixão, porque a paixão ela cega o homem tem que ser racional, entendeu? Então por que é observado, e Paulo vai dizer isso, que o evangelho é loucura para o grego e é escândalo para o judeu? Porque para o grego, as divindades, elas na verdade, o que eram as divindades gregas? Eram semideuses, eram homens que se tornaram deuses. Então esses homens, eles conseguiram atingir um nível de virtude, de virtuosidade, né? O areté deles, foi a tal nível que eles se tornaram imortais. E eles foram habitar no topo do Monte Olimpo, na Grécia. Portanto, eles ficavam lá, habitando no Monte Olimpo, e não eram tocados por nenhuma espécie de paixão, coisas que são dos homens comuns. Eles atingiam um nível, né, de impassibilidade. Essa era a expressão, impassibilidade. Eles se tornavam impassíveis, nada tocava aqueles homens. Então Deus era pensado dessa forma. Só que quando você prega o evangelho, você prega Jesus, e prega Jesus de que forma, meus irmãos? Jesus é Deus que deixa a condição de imortalidade para a condição de mortalidade. Como é que é? Então ele era um Deus imortal e aí ele prefere ser mortal? Isso é loucura. Na mente racional é loucura. Como é que é o negócio? Ele chora. Como é que é o negócio? Ele sente fome. Como é que ele apanha e foi traído? Não estou entendendo. Então não é Deus. Isso é loucura. Então o evangelho para o grego é loucura. Por conta disso. Aí vem o judeu. Por que para o judeu é escândalo? Porque o judeu espera o descendente de Davi, o Messias, como um rei todo-poderoso, sentado num puro sangue branco, com uma espada reluzente atravessando o seu peitoral, com uma grande coroa de ouro, né, com um monte de pedras preciosas incrustadas nessa coroa, para vir derrotar o Império Romano, que era o império em vigência na época, e dar o poder aos judeus. E aí vem Jesus, que jeito, é uma ironia, nasce no estábulo, se cria numa carpintaria, tem as mãos todas calejadas e arrebentadas. E para terminar a história, é tanto que ninguém tem, ninguém espera que seja diferente. E aqui eu continuo no tema da revelação, e eu sei que você pode pensar, mas vem cá, cadê o tema da revelação? Está em tudo que eu estou dizendo, é só você prestar atenção. Olha só,
Quando os magos do Oriente vieram para ver Jesus, eles levaram 2 anos para fazer a viagem, vieram de longe, portanto não me diga que eles vieram de perto. E não me diga que eles eram crentes ao nosso modo, porque não eram. E não me diga que eles tinham Bíblia, porque eles não tinham, só existia o Antigo Testamento. E se existia o Antigo Testamento, também não tem profecia nenhuma lá no Antigo Testamento dizendo que ia aparecer um astro ou uma estrela mostrando que ia nascer Jesus em algum lugar. Então, portanto, é preciso admitir que Deus revela diretamente a esses homens que o seu filho vai nascer, e ele vai nascer e uma estrela vai aparecer e eles vão seguir essa estrela. É uma revelação a esses homens, e eles não são da descendência e não são de Israel. Pensa um pouco comigo, só um pouquinho, para você ver. Eles levam 2 anos na viagem. Quando leva 2 anos, para onde é que eles vão, meu irmão? Eles vão lá na carpintaria de José? Qual é o endereço que eles vão? Vão no palácio de Herodes, porque rei só pode estar onde? No palácio. Errado o endereço, GPS errado. Porque qualquer pessoa em sã consciência vai pensar o quê? Onde é que nasce rei? Nasce em palácio. Deus prega algumas peças na gente, sabe por quê? Porque a gente tem expectativas. Expectativas são coisas que existem para ser frustradas, e Deus as frustra, pode ter certeza. Quanto mais expectativa, mais risco de frustração. Eu sou um exemplo disso. Vocês estão diante de alguém que é um exemplo disso, vivo. Portanto, eles erram o endereço, e aí o Herodes, nasceu um rei, eu não estava sabendo. Poxa, então vocês vão lá adorar, e depois quando vocês voltarem, e eles não foram lá na manjedoura, tá, meus irmãos? Não foram lá na manjedoura, por favor. Já fazia 2 anos que eles tinham visto a visão. Então, o presépio realmente está errado no final de ano de Natal, porque não tem mesmo aquela história lá. A criança já tinha 2 anos. Eles vão ao local onde Jesus Cristo está efetivamente, mas que Herodes não sabe. E Deus mostra em sonhos para eles, Deus de novo mostra em sonhos para eles que eles não devem voltar pelo mesmo local. Não voltem lá e avisem Herodes, não. Vão por outro caminho. Continua Deus avisando. Voltemos aqui em Atenas. Vamos voltar para Atenas. Mas é só para mostrar para vocês a questão da revelação, experiência, o que vai acontecendo aí. E tudo isso está relatado no texto bíblico, e tudo isso está sendo mostrado, e tudo isso vai compondo o conjunto, a tessitura do que nós chamamos de revelação escrita, de revelação especial. Ninguém aqui se engane que foram proposições ditadas por Deus. Anote aí agora. Eu não entendi, agora deixa eu voltar aqui. Não foi nada disso que aconteceu. Então vamos entender claramente o que é a revelação e como é que ela acontece. Ela acontece através de experiências. Experiências com as pessoas, onde Deus se revela na língua da pessoa, de forma que a pessoa entenda. Porque se Deus se revelasse como Deus apenas, ou seja, vou falar a minha língua, não sei qual que é a língua de Deus, eu teria que ser Deus para entender. Como eu não sou Deus, sou homem, sou ser humano, eu tenho que falar em português comigo, senão não vou entender. Então é a mesma coisa quando ele falava com alguém de outra cultura. E Paulo enfrenta esses homens, Paulo enfrenta os epicureus, os estoicos, e ele vai agora ser levado para o Areópago. O Areópago era o local onde se ficava em pé para pronunciar um discurso político, discurso filosófico, discurso religioso, seja de qual fosse o caráter. Então ele era colocado naquele local, naquela esplanada, e naquela esplanada ele era ouvido pelas pessoas, e depois ia se seguir o momento do quê? Das perguntas. E Paulo vai ali fazer um discurso, e esse é um discurso apologético. Paulo faz de defesa. Paulo faz um discurso de defesa da fé. E quando você vai fazer um discurso, deixa eu dizer uma coisa para vocês: apologética não é maltratar as pessoas, viu? Tem gente aí que é mal educado e diz que é apologista. Não, apologista é uma pessoa tão culta e tão entendida de alguma área que ela sabe fazer um discurso fundamentado sobre algum tema. Então o apologista é alguém inteligente. Tem muita gente obtusa por aí se intitulando de apologista, mas é mal educado. Existem os polemistas, que eram aqueles que brigavam, e existiam os apologistas, que eram aqueles que defendiam. Paulo vai fazer um discurso apologético aqui, fundamentado. E quando você vai fazer um discurso apologético com alguém que você quer, obviamente, convencê-lo, mas você não quer destruí-lo, porque Paulo não queria destruir os atenienses.
Paulo queria pregar o evangelho a eles, queria que eles se convertessem. Estão falando de Jesus e da ressurreição. Lembrando que a ressurreição, na verdade, é uma loucura. Também loucura para os estoicos. Por quê? Porque os estoicos achavam que a carne era uma coisa maldita. Então um Deus que sai da condição de mortalidade e vai para a imortalidade, mas depois volta para a mortalidade, ou seja, para a carne. Claro que Jesus Cristo volta com um corpo glorificado que não mais sofre as intempéries e a corrupção, né? Porém, na cabeça do grego não era entendido isso, ou seja, ele volta de novo em carne. E o próprio Jesus diz isso: olha, vocês podem tocar em mim, eu não sou um espírito, me dá alguma coisa aí que eu vou comer. É um corpo glorificado? É um corpo glorificado, mas é um corpo. E isso para o grego continuava sendo um absurdo, continuava sendo uma loucura. Então veja só, Paulo faz o que? Ele pega um ponto de contato. Pode marcar aí, quando você vai fazer apologia, você precisa de um ponto de contato com a pessoa que você vai fazer a defesa. Sem esse ponto de contato não tem como fazer defesa. Paulo vai fazer essa defesa achando um ponto de contato, e o ponto de contato está justamente no versículo de número 23. Ele fala que andando pela cidade, né, andando por ali, pelos santuários, pelos templos, pelos partenons dos gregos, ele encontra, na verdade, um deles onde estava escrito: ao Deus desconhecido, em caracteres garrafais. Não é? Claro que não era o Deus de Israel, claro que não era do pai de Jesus isso aqui, não tinha nada a ver. Mas Paulo toma isso aqui como exemplo para ele iniciar sua prédica. Os irmãos estão me entendendo? Se tivesse um monte de gente ortodoxa demais aí, ia falar: mas Paulo cometeu hoje a coisa mais esquisita do mundo, né? Como é que Paulo faz isso? É que Paulo aproveitou que não tinha imagem nenhuma em cima daquele, né, daquele santuário, em cima daquele altar, não tinha nada ali, e estava escrito ao Deus desconhecido, que eles disseram: bem, pode ter algum aí que a gente esqueceu, deixa aí, deixa aberto. Paulo aproveitou aquilo. Isso é coisa de gente inteligente. E ali Paulo foi fazer um discurso, mas alto lá. Porém, tem uma coisa interessante aqui. Versículo 24 coloca outra pedra no nosso caminho. Ou isso aqui só vale para os gregos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, ou feitos por mãos humanas. Portanto, vamos lá, hein? Deus não habita nesse templo aqui. Deus habita nesse templo aqui, ó. Aquilo ali vale para eles e vale para nós. Ou só vale para eles? A casa de Deus não é esse lugar. A casa de Deus sou eu. A casa de Deus é você. E isso vem lá desde o Antigo Testamento, quando Davi falou: vou construir uma casa para Deus. E Deus falou: você não deve ter entendido nada, porque o céu dos céus não pode me conter. Como é que você vai fazer uma casa para mim? Não tem juízo mesmo. Então, para ficar bem claro isso, para você entender isso, é o local que nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor, é o local onde nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, mas a casa de Deus somos nós. Portanto, a casa de Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Portanto, não é só no dia do culto que eu sou casa de Deus. Em qualquer lugar eu sou um culto e sou o templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, qual é o meu comportamento, qual é a minha ação, qual é a minha atitude, qual é a minha forma de ser, isso tudo. Os irmãos estão me entendendo? E quando a gente diz assim, claro, a expressão ela evolui, mas quando a gente diz eu vou na igreja, é errado na verdade a expressão, porque a igreja é a reunião de pessoas, não é o local onde se reúne, é o corpo de pessoas que se reúnem. Tudo bem, mas isso é só um aspecto, só uma palhinha que eu estou colocando, que não tem nada a ver com o que eu queria falar perfeitamente. Deus não é servido por mãos de homens. Olha só, Deus não necessita de nada, mas na verdade é Ele que dá vida, Ele dá respiração, Ele dá todas as coisas. Ele fez de uma vez só a geração dos homens para habitar a face da terra, determinando os tempos de Adantes ordenados e os limites da habitação, referindo-se a questões extremamente de funcionamento natural, para que buscassem ao Senhor. Deus deixa essa opção: buscassem ao Senhor,
se porventura tateando pudessem achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós. E aí Paulo comete uma coisa que hoje, meu querido, seria um absurdo para nós. E aí eu queria dizer para os irmãos que até na Bíblia tem bibliografia. Nem a Bíblia foi tirada assim da cartola igual alguém pensa. Na Bíblia tem bibliografia. Foi consultado para se escrever a Bíblia. E esse versículo aqui mostra claramente isso. Versículo 28. Veja aí. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de quem? Está fraco, meus irmãos. Alguns dos disseram. O que eles disseram? Isso aqui é uma citação de 2 obras de filósofos gregos. Está na página 81 da minha obra aqui. Meu querido, você está achando o quê? Está aqui, ó. Essa obra que está lá na frente, Pentecostalismo Pós-Modernidade, ela dá uma explicadinha nessa questão aqui para você. Vou falar o nome dos dois. Era Arauto e o outro era Cleantes. As obras estão citadas aqui, os nomes delas em grego e o trechinho. Paulo copiou daí e citou para poder achar uma identificação com eles, com quem ele estava falando. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Isso está na Bíblia. Obra de autores não cristãos, que está aqui na Bíblia. Mas é que Paulo estava utilizando nesse momento com uma finalidade. Os irmãos estão entendendo? Então, não foi uma revelação que caiu na cabeça de Paulo, não, né? Paulo consultou e aí Paulo citou. Isso é só para a gente entender, porque senão a gente vai achar que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo na versão Almeida Revista e corrigida. E não foi assim que aconteceu. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque não foi assim que aconteceu. A revelação foi se desenvolvendo. Pastor, hoje, meia-noite, vai ser pouco para mim. E hoje eu estou com vontade, porque ontem eu estava cansado, acordei 4 horas da manhã, viajei o dia inteiro de Foz do Iguaçu aqui e tal. E eu fui parcimonioso ontem, mas hoje eu estou com vontade. E olha que eu quase não bebi água, hein? Ontem eu bebi uns 10 copos d'água, hoje eu nem terminei o primeiro. Será que esses irmãos aguentam aí um pedacinho mais ou não? Opa, o amor foi bom, então acho que aguenta. Muito embora minha esposa diga que eles falam isso por educação e que eu tenho que parar na hora certa. Bem, o fato é que é preciso fazer esse tipo de exercício aqui. A revelação acontece assim. E eu queria, para continuar um pouquinho na área da revelação, e com vocês agora lá para Gênesis, capítulo 14. Irmão. Capítulo 14 de Gênesis, aí eu vou dar um intervalo de 10, não sei, né, 5 minutos, pastor João Juarez dá um intervalo. Nesses 5 minutos eu queria que vocês fossem lá com o nosso presbítero Jorge Freitas, né, é mais conhecido como Freitas. Ele trocou de lugar comigo, né, porque ele era do Rio e veio para cá e eu sou daqui e fui para lá, entendeu? Eu já tentei destrocar com ele, mas ele disse que não quer. Ele gosta dos irmãos aqui. Então ele está lá para passar o livro aos irmãos e eu vou estar perto dele para fazer uma dedicatória. Essa dedicatória é completamente gratuita, você não vai pagar nada por ela. E vocês sabem que o livro fica mais valioso com a dedicatória. Portanto, aproveite. Capítulo 14 de Gênesis, versículo 18 a 20. 18, 19, 20. Texto muito conhecido, né? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este, o que ele é? Do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia informa que Deus chama Abrão, não é isso? Abrão, pai grande, depois Abraão, pai de uma multidão. Um azinho que acrescenta, que na verdade é muita coisa no hebraico, muda completamente o seu nome. Mas na verdade, Melquisedeque também Deus já tinha se revelado para ele, mas a Bíblia não conta. Conta, pastor Jorge? Então a Bíblia não conta tudo, conta? Não.
Então, quando eu pego a Bíblia e acho que eu vou achar tudo na Bíblia, eu não vou achar tudo na Bíblia. Eu tenho que entender que a Bíblia é a revelação, mas Deus não se esgotou-se na Bíblia. Deus é mais do que a Bíblia, senão a gente gera em vez de ser bibliologia, a gente gera uma bibliolatria, né? A Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus é mais do que a Bíblia. Ou eu falei alguma heresia aqui? Deus não se circunscreve à Bíblia. Deus não se circunscreve ao que foi escrito na Bíblia. Deus está além daquilo que a Bíblia mostra. Deus está para além daquilo que eu pensei que a Bíblia mostrava, mas é que eu não entendi ainda. Entendeu? Que aí tem um outro problema. Tem o que a Bíblia diz e tem o que eu penso que a Bíblia diz. Tem o que eu entendo que a Bíblia diz. Tem o que eu equivocadamente digo que a Bíblia diz. E está cheio de gente falando coisas equivocadas aí. Mais do que você pode pensar. E aí você pode falar, mas o senhor não fala não? Falo. O problema entre eu e eles é que eu reconheço que fala. Eles não, eles falam que não falam. E aí, coitado de quem acredita neles. Entendeu? Eu pelo menos reconheço que eu falo e aí eu desfaço o que eu falo de errado. Os outros não, os outros persistem no erro porque eles acham que ignorância é sabedoria. E aí continua. Entendeu? É quem começa a construir uma parede torta. Ele diz, não, depois eu tiro no reboco, no embolsamento. Não tira. Vai ficar torta até o fim. Bem, eu vou dar um intervalo agora. Vou pedir para o pastor João Juarez vir aqui. Não sei se ele tem algum recado, alguma coisa a dizer. Depois eu vou voltar aqui e continuar com os irmãos. Mas eu vou lá agora com o presbítero Freitas, com a permissão do pastor João Juarez. Tem os outros livros aí, presbítero Freitas, para arrumar para a gente? Só para falar aqui. Meus irmãos, vamos mudar de posição um pouquinho, ficar em pé, para os irmãos descansarem um pouquinho. O pastor César Moisés,